cara, cada um por si, o cliente não libera mais um centavo e eu tinha alguns milhões a receber. Pensa na cabeça do cara com 19 anos de idade. E uma das frases que eu sempre falava, desejo que nesse início você tenha muita dificuldade, porque se você não espanar no início, quando você chegar no topo da montanha, você vai estar mais preparado. Qual seria o valor que para você, assim, indiscutivelmente, olha, se essa pessoa não tem esse valor, não cabe, que você não abre mão? Ela falou, cara, se você dependesse de outra pessoa para levar o sustento para casa com um filho pequeno, e esse cara sumisse, como é que você ia se sentir? Como é que você ia se virar? O que você ia fazer? Fala pessoal, excelente dia, tarde, noite, tudo bem com você, Medina? Tudo incrível. Estamos iniciando mais um podcast da Newcastle e mais uma vez com um convidado aí super especial, cara aí que tem uma trajetória de vida sensacional no empreendedorismo, na área de vendas, liderança, na área da comunicação. Iniciou sua jornada aí numa empreiteira, como todos os empreendedores, passou pelo altos e baixos da vida, mas não desistiu nas dificuldades. Continuou ali lutando, indo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e construindo aí a sua jornada. Então, nosso convidado de hoje, Gustavo Cesarino, seja muito bem-vindo aqui. É uma honra ter você aqui com a gente bater esse papo aqui, Gu. Cara, obrigado. Obrigado, Medina. Obrigado, Gu. Xará. Prazer é meu de estar aqui. E depois dessa apresentação ficou a responsa agora, né? Será que é isso tudo? Isso tudo, né? Pô, com certeza. Caraca, a vida do empreendedor Ô, Gu, é divertida. É divertida. E já vamos te colocar aí já na fogueira aí, Gu. Bora. Vamos, que é um bate-papo e assim, nós sempre buscamos trazer convidados que têm histórias de vidas para compartilhar, sabe? Aquelas histórias que inspiram. A gente sabe aí que a jornada do empreendedor não é a jornada daquele herói que é só a linha reta, que só vai subindo, né? Papel aceita tudo. Jornada do herói que nós vimos, a gente assiste aí nos filmes, tem os seus altos e baixos, tem aquele vilão ali que quase derruba o herói e quando tudo parece perdido, o herói vai lá, se reinventa e vai construindo ali, volta até mais forte. Então, gostaria que você iniciasse aí contando um pouquinho da sua trajetória, que você começou lá no Paraná, foi para Minas, está em São Paulo, aqui em Campinas. Como que foi aí, Gu? Uma vida meio nômade, né? Foi isso aí. Eu nasci, na verdade, no interior de São Paulo. Eu nasci numa cidade que chama Batatais. A galera vai conhecer Ribeirão Preto. Batatais fica ali coladinho com Ribeirão Preto, bem pertinho. Fui criado a maior parte, na verdade, da minha infância em Minas, São Sebastião do Paraíso, naquela região ali, divisa ali, sul de Minas, divisa com São Paulo. E na adolescência fui para Curitiba. Certo. Aí fiquei mais ou menos uns 12 anos lá em Curitiba. Com CEP em Curitiba, né? Depois que eu comecei a trabalhar, comecei a viajar demais. O trabalho me levou para muitos lugares, né? Meu primeiro emprego, empacotador, acho que quase todo mundo, né? Legal, mano. Parti para um supermercado, precisava trabalhar, queria fazer uma grana. Ruim depender do pai, da mãe. Na minha época não era legal, né? Sim. E aí, cara, empacotador no supermercado, de empacotador para repositor, para operador de caixa, fiscal de caixa. E chegou um momento que eu entendi que estava faltando alguma coisa. Já tinha um filho pequeno nessa época, Miguel. E eu falei, cara, preciso de mais, assim. Legal a experiência que veio até aqui e tal, né? Trabalho como qualquer outro, mas eu preciso de algo mais. E aí eu comecei a procurar como é que eu ia me reinventar. E eu fui pedir uma oportunidade para a galera do Grupo Massa. O Grupo Massa, extremamente conhecido no Brasil todo. Hoje são 78 emissoras em todo o Brasil, mais as TVs do Paraná, né? E meu pai trabalhava na época com o Grupo Massa. E eu troquei uma ideia com ele. Ele falou, vem para cá, eu vou te apresentar os caras e você vê aí o que acontece, né? Ele me apresentou uma galera, na época era o Gonçalo,
o diretor comercial lá do grupo, inclusive mandar um abraço pro Gonçalo, agradecer. Meu pai me apresentou pra ele e falou, cara, esse moleque quer aprender alguma coisa, tipo... Joga ele aí. Ele quer ver o que dá, se dá pra fazer alguma coisa pra esse cara, ganhando ou não ganhando nada, ele tá a fim de aprender, entendeu? E o Gonçalo me deu a oportunidade, falou, pô, vem cá, começa a vir, cola com a gente, vê a gente trabalhar, vê como é que a coisa acontece e em tempo oportuno, se rolar alguma coisa a gente te encaixa. E assim eu comecei, fui aprender. O Gonçalo é um mestre, então assim, pô, foi fácil de aprender e logo surgiu uma oportunidade, não em Curitiba. Aí eu vim aqui pro interior, vim para próximo de São Paulo ali, região de Registro. Passei algum tempo ali atuando como executivo de contas numa rádio da Massa. De Registro fui pro oeste do Paraná, passei um tempo no oeste do Paraná, de lá para Minas Gerais, de Minas Gerais de volta pro Paraná. Nessa altura eu já tinha minha menina pequena. Chegou um momento que eu estava viajando demais. A minha mulher com a minha filha ficavam em Curitiba. Por isso 12 anos de CEP em Curitiba, né? Minha mulher com a minha filha mais nova ficavam em Curitiba. E eu viajava, então eu ficava um tempo em Minas, voltava. Mas a proporção era surreal, acho que muita gente passa por isso. Eu ficava tipo 30, 40 dias fora de casa, daí ia para casa, passava um final de semana lá. Entendi. Então chegou um momento que começou a ficar pesado. Eu lembro como se fosse ontem. Eu cheguei de viagem, fui visitar a minha casa e quando a minha filha veio me abraçar, a criança que me abraçou, eu percebi que não era a mesma que estava ali no dia que eu saí. E aí nesse dia eu falei, cara, não dá. Eu já tinha perdido muito do crescimento do meu filho mais velho. E eu falei, bicho, eu não posso perder de novo isso, né? Sim. E aí, conversa vai, conversa vem, me desliguei, parei, decidi parar com o trabalho com rádio, né? Me desliguei da Massa. Era para tirar um ano sabático, não rolou. Fui bater papo com um parceiro, um amigaço meu até hoje. Ele tem uma indústria de papel na cidade de Curitiba. E, pô, fui até lá, a gente bateu papo e ele estava num momento interessante da indústria também, né? Tinha trazido uma galera legal, alguns consultores muito profissionais no sentido de produção, né? No âmbito da produção da fábrica, estava aumentando a capacidade produtiva da indústria e precisava dar um up na parte comercial. Ele falou, cara, vem tocar isso para mim. E eu abracei o desafio dentro de casa. É o que eu gosto de fazer, né? Eu sou comercial, marketing, eu sou empreendedor, mas na veia eu sou vendedor. Sim. Entendeu? É isso. A galera tem muito... tem um estereótipo, né? Pô, vendedor, nossa, é ruim, é chato. Não é, cara. Todos nós estamos vendendo alguma coisa o tempo todo. Sim. E o meu DNA é DNA de vendedor. E fui pra cima, cara. Então abracei essa indústria, passei alguns anos lá, até que a Massa me chamou de volta. Cara, tinha um projeto grande para acontecer e eles precisavam de alguém que ajudasse a instalar esse projeto. Eu abracei esse desafio, foi quando saí da indústria e voltei para a Massa. Então, num resumão, tô aqui. É mais ou menos isso. Ah, legal, Gu. Uma coisa que você falou que é real, que é o que a gente respira aqui, né, Medina? Todo empreendedor é um vendedor. Você está vendendo uma ideia, está visualizando aí um projeto aí, uma visão de futuro atraente, algo que você quer realizar, é um construtor de resultado, né? Essa mentalidade da área comercial, ela é importante. Eu acredito que dentro do nosso grupo aqui, a maioria dos sócios das unidades são pessoas... O pessoal acha que é professor de inglês, mas não é. A maioria é o pessoal da área comercial mesmo. Sim. Porque são os construtores dos resultados, né? E, pô, algo importante aí que você falou é a questão da família, né? Você é casado, tem 4 filhos, Gu? Tenho 4 filhos hoje, sou casado com a dona Jaqueline. Beijo, amor. Tenho 4 crianças lindas, 2 meninos, 2 meninas, né? Miguel, Anthony, Estela e Soraya. Essa é a escadinha. Os 2 meninos mais velhos, as 2 meninas mais novas.
Cara, eu concordo muito contigo. É tudo uma escala, né? E são 3 pilares importantes. Não adianta a gente... Eu não concordo com aquela ideia de que quando eu entro no trabalho, os meus problemas de casa ficam para fora, e quando eu chego em casa, o que aconteceu no trabalho não vale mais. Eu acho que não funciona. O ser humano é um pacote. Sim. Se não tá legal na sua casa, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua família, você não consegue ter uma performance excelente no trabalho. Sim. Se no trabalho o ambiente tá tóxico, fatalmente você vai levar alguma coisa para casa. Então é um conjunto, né? Eu demorei muito a aprender isso, cara. Demorei muito para conseguir pegar o fio da meada. Tanto que meu primeiro empreendimento, eu tinha 18 para 19 anos, maluco, né? Tipo, pô, quero fazer alguma coisa, quero vencer na vida. É muito coisa de adolescente, né? Eu não sei ainda o que, vou meter a cara num negócio aqui. E aí eu arrisquei grande, errei grande. Você falou bem no começo, eu peguei uma empreiteira, né? Então tinha uma construtora que tinha algumas obras e eu criei uma empreiteira e eu fui atender as obras desses caras. Então, esses caras tinham a parte de engenharia, arquitetura e a obra, efetivamente, eu executava. Então eu entrava com uma equipe minha. Detalhe, não entendi, não entendo até hoje nada de construção civil. Não, cara, raras vezes eu bato um prego na minha casa, não entendo de construção civil. Uma aventura maluca. Hoje eu não faria isso, não me meteria num negócio que eu não sei nada dele, né? Cara, metia a cara. Eu tinha um sócio que entendia relativamente bem de construção. Eu já estudava bastante, então a administração eu já gostava, já dominava um pouco mais, comercial, marketing, vender sempre foi a minha praia. Então a gente sentou juntos e, cara, eu vou para cima, eu pego o serviço, eu vendo e você toca as obras. E a gente tocou assim até que a gente tomou um prejuízo gigantesco. Cara, o que aconteceu? Nós pegamos uma obra muito grande, muito. Eram 36 prédios, mesma obra, uma espécie de conjunto habitacional grande no interior de São Paulo. E até uma fase da obra foi legal. Chega na fase de acabamento, é o sonho de todo construtor. E o pesadelo de todo dono de obra. Vocês já construíram, vocês sabem como é que é. A obra vem legal. Quando chega na fase de acabamento, o que você gastou na obra, você gasta de novo no acabamento. Piso, revestimento, sim, etc. E a gente chegou na fase de acabamento dessa obra, meu irmão. E aí, eu não vou falar o nome, né? Até por ética e tem outras questões legais, mas nós descobrimos da pior maneira possível que a empresa que era dona da obra, ela tinha uma outra obra num padrão parecido, numa outra cidade. Então o que ela fazia? Nessa obra A, ela vinha e ela inflava a quantidade de materiais que era necessário. Ela comprava para a obra A um material que ela conseguia executar as duas. Ah, tá, entendi. Entendeu? E aí o que ela fazia? Ela pegava esse material que sobrava na obra A, mandava para a obra B e mandava a nota lá no cliente, como se ela estivesse comprando material na obra B também. E aí o cliente tomou conhecimento disso, o cliente veio e travou a obra. E eu na época, acho que eu tinha dentro dessa obra, eu tinha 80 pessoas. Ah, grande, né? Obra grande. Do nada, chega o engenheiro do cliente e fala, cara, a partir de hoje não se bate mais um prego nessa obra, tá embargado, nos explicou a situação, e aí, cara, cada um por si, o cliente não libera mais um centavo, e eu tinha alguns milhões a receber. Pensa na cabeça do cara, com 19 anos de idade, um contas a receber de alguns milhões, um contas a pagar considerável também, porque você não faz um negócio grande sem você criar algumas despesas, e aí de repente, cara, vai rolar. A partir de hoje, esquece que você tem a receber porque o cliente não paga. E aí, se o cliente não paga, a construtora também não me paga. E isso virou uma bola de neve. Sentei com o meu sócio, eu fiz o que eu acho que tudo é relacionamento. Então, relacionamento é a base de qualquer coisa, e todo relacionamento, confiança. Se a confiança mandar, o relacionamento funciona e vai durar para sempre. Sim. Independente de acontecerem coisas delicadas. Vão acontecer. Nem sempre é tudo um mar de rosas, né?
Sentei com o meu sócio e, cara, a situação é difícil, mas a gente supera. A gente pode fazer assim, assado, assado. Sentamos juntos e gastamos 2 dias, fizemos um senhor no planejamento. A ideia era reduzir 90%, quadro, despesa, tudo. Tínhamos caixa para isso naquele momento. Vamos reduzir? Vamos. Fechamos ali o nosso planejamento e eu mandei o contador chamar todo mundo para o escritório, preparar a documentação para a gente dispensar, a galera que ia dispensar, ficar uma pequena parte do efetivo e a gente ia voltar a fazer obras menores e tínhamos um prazo de 5 anos para se restabelecer. Né? Legal. No outro dia, eu vou para o escritório, ligo para o contador, estou chegando, eu começo a acessar as contas bancárias da empresa e elas estão vazias. Por causa do sócio? Ele desapareceu com a verba, mano. Nossa. E eu cheguei, fui pra casa, falei pro contador, segura todo mundo aí, dá um tempo, eu vou pra casa, vou pensar no que eu vou fazer. Eu fui pra casa. Eu era casado com a minha primeira esposa. Fui casado, me divorciei, hoje sou casado de novo. E eu cheguei em casa e eu lembro que eu falei pra ela assim, aconteceu essa situação, a conta da empresa está zerada. Temos que ir atrás, temos que ir pra justiça? Ah, tem, legal, mas eu tenho que resolver com aquela galera lá agora. O meu problema eu vou resolver depois. E eu confesso, cara, como todo ser humano, eu fui tentado. E eu falei pra ela, cara, nós temos a opção de sumir também. Tenho dinheiro na minha conta pessoal pra isso, a gente desaparece. E ela falou pra mim com essas palavras, eu nunca vou esquecer. Ela falou, olha só, meu primeiro filho estava prestes a nascer. Faltava ali 2 meses. Ela falou, cara, se você dependesse de outra pessoa para levar o sustento para casa com um filho pequeno e esse cara sumisse, como é que você ia se sentir? Como é que você ia se virar? O que você ia fazer? Eu falei, cara, Aí já pegou no íntimo. na alma. Mas tá Então certo. tá bom. Peguei o meu talão de cheque, na época tinha cheque ainda. Hoje não existe mais. Hoje nem dinheiro em papel, né? Peguei o meu talão de cheque, fui de volta pro escritório, chequezinho, 1 por 1, o contador do lado, o cheque, a folha do acerto. Aí eu fiz um ajuste no cronograma. Ao invés de eu reduzir a folha em 90%, eu parei a empresa. Foi um baque muito grande, eu não tinha mais condição de continuar, entendeu? Eu perdi o tesão naquilo, não dava mais. Sim, Fechei, literalmente quebrei, o popular quebrei. sim. Paguei a galera, entendeu? 1 por 1, chamei. Pense, na época, no total, eu tinha cento e poucos funcionários. Tinha 80 numa obra, tinha mais uma galera espalhada em algumas outras menores. Chamei todo mundo, 1 por 1. Fiquei quase 2 dias fazendo isso. Sentava na sala comigo, expliquei a situação, tá aqui o cheque, o acerto, obrigado. Alguns me processaram depois ainda. Ah, é? Normal. Mas, cara, foi assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Foi de sair de alma limpa, 19 anos de idade. No começo eu fiquei um pouco chateado, fiquei um pouco depressivo, muito rápido, com 18 anos de idade eu já tinha faturado o meu 1 milhão e já tinha perdido ele. Sim. E estava endividado, porque para pagar todo mundo, você imagina, estava indo um acerto há 10, 11 anos atrás, Sim. e tantas pessoas se dispensando uma por uma ali, mais as contas da empresa e você fechar, enfim, foi um absurdo. Tem custo. Paguei, eu tinha que pagar relacionado à empresa e o pessoal, e eu ainda fiquei endividado. Mas assim, o negócio legal foi que eu consegui entender que, poxa, se entre os 18 e os 19, com experiência quase nenhuma, eu consegui fazer isso, então se eu focar e botar minha energia mesmo, o que eu consigo fazer ainda? Minha vida toda pela frente. O que aconteceu até aqui foi 1 ano, 1 ano e meio. Cara, isso tudo foi no 1 ano e meio. Isso era muito... Ainda é, mas era jovem, começando a trajetória profissional, assim, de verdade. Sem experiência nenhuma. Aquilo foi uma loucura. Mas foi uma loucura que me deu uma boa base. Foi... os nossos piores erros trazem as nossas melhores experiências, né? Aquilo me trouxe uma base muito grande. Talvez hoje, aos 29, sou muito novo ainda. Sim. Eu ainda sou uma criança. Mas eu não teria feito o que fiz até aqui se eu não tivesse tomado essa pancada lá atrás. Ela serviu muito pro meu crescimento e pro crescimento de um monte de gente que caminha comigo hoje. A resiliência. E vamos lá, Gu.
Bom, nesse processo aí de empacotador, aí foi empreiteiro, entrou numa obra, tomou um golpe. Eu queria perguntar para você, quem foram os seus maiores mentores, assim, nesse processo todo, até para você se levantar, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, ninguém se levanta sozinho, em algum momento você precisa da ajuda de alguém. Quem que te ajudou aí nesse momento de queda? Que você se recorda, assim, que você pode falar, olha, essa pessoa me estendeu a mão e eu sou grato. Assim. Eu tive alguns mentores. Eu vou falar primeiro. Família, minha mãe e o marido dela, o Thiago. Um abraço pro Thiagão também, vai nos ver. Sempre foram muito parceiros, muito, assim. Nos meus melhores acertos e nos piores erros, eles sempre estavam lá. Pessoas com quem eu sempre pude contar. E, pô, vamos junto, o que precisa. Sim, a base familiar é muito importante, né? Se a gente não tem, a gente começa perdendo, né? São as pessoas que, pô, normalmente é pai, mãe, né? Você sempre pode voltar lá. Sim, né? sim. Então a minha mãe e o Thiago foram sempre muito parceiros. E eu tive um mentor especial no começo da carreira mesmo, assim, nessa época entre empacotador e fiscal de caixa e tal. Nessa época, o meu gerente, o seu Saul, um senhor invocado, assim. Lá do supermercado. Lá no Paraná. A galera pirava com ele. Era um senhor invocadão, perfil de líder mesmo, pulso firme e tal, né? Mais antigo, é normal. Hoje o negócio é mais inclusivo, é mais humanizado. A liderança ela costuma ser um pouco mais light, mas lá atrás era no pulso firme. Sim. Só que eu aprendi muita coisa com esse cara. Esse cara ele me deu muitos insights excelentes, assim, em tocante a relacionamento, a como lidar com as pessoas, sabe? Dava uma treta e você já estoura, né? Mais novo. E, pô, mas esse cara... Calma, cara. Ninguém é tão ruim que não se aproveite de nada. Presta um pouco mais de atenção, sabe? Respira. O seu Saul foi um grande mentor também. Sem palavras, assim, por todo o apoio que ele me deu. Eu tive 2 passagens por lá. Eu estive lá antes da empreiteira. Eu passei por lá, ele me deu uma oportunidade, me ensinou muita coisa. Saí de lá, me mudei de volta para o interior de São Paulo. E foi onde eu tive a empreiteira. Quando eu quebrei, eu voltei para Curitiba. E aí lá ele me deu uma nova oportunidade. Dessa vez já com a cabeça já um pouco mais inteligente, né? Pô, acabei de apanhar, então deixa eu prestar atenção, não posso apanhar de novo. E eu comecei a prestar atenção naquele senhor. Ninguém chega em lugar nenhum por acaso. Sim. Pô, o que você faz para ter sucesso? O que você fez para Newcastle estar aqui onde está hoje? Não foi por acaso, não foi por sorte. Você fez alguma coisa. Então, pô, o cara tá na posição que ele tá, tem um motivo. Ao invés de eu brigar com ele, ao invés de eu achar ruim porque ele tem uma regra, deixa eu entender a lógica por trás daquilo. Deixa eu entender por que ele faz do jeito que ele faz. E aí, quando eu comecei a prestar atenção nesse cara, com esse carinho, eu comecei a aprender muita coisa legal. Então, o seu Saul também foi uma grande inspiração. E aí eu fui olhar fui estudar, né? Fui olhar para mentores, porque entre aspas, porque nunca tive contato direto com os caras, mas, pô, você vai prestando atenção na trajetória, na carreira, você vai dar uma biografia dos dinossauros que a gente tem aí, tem muito cara foda no Brasil. Tem. Vocês podem falar palavrão, eu tenho. Às vezes sai. Mas tem muito cara foda no Brasil que você pode aprender. Ter como coisa. Referência, né? Lógico. E aí, Igor, e pegando esse gancho aí que você falou, você é um cara aí que trilhou, construiu resultados por onde você passou e agora novamente aí na Massa FM. E na sua visão, se você não tivesse tido essa queda, principalmente aí nesse momento aí dessa empreiteira que você passou por essa situação, que muitos empreendedores passam, né? Você acha que você teria trilhado esse caminho que você trilhou? Você acha que o quão importante foi para você, assim, como que você ressignificou esses tombos aí que a vida dá? Cara, não teria sido a mesma coisa. Pelo contrário, se não tivesse tido essa queda, talvez... Aliás, com certeza, as coisas não teriam sido como foram. Eu falei, foi muito importante. Na hora dói pra caramba. Dói, mas o tombo é muito importante, cara. O tombo é muito importante. Pensa assim,
Quantos exemplos vocês já ouviram falar de pessoas que ganharam na loteria, que ganharam no Big Brother, a maioria, e hoje não tem nada? Sim. Por quê? Porque se você não aprende como lidar, você não consegue manter. Entendeu? Se eu pegar um cara, pô, às vezes não é, pô, vai cair no colo. Pode cair, tem um monte de gente que ganha na loteria, beleza. Se eu pegar um cara na rua agora, independente de quem seja, se o cara não tiver preparo, eu boto 1 milhão na mão dele, daqui 1 ano ele não tem mais. Só que a primeira coisa que o cara faz, pô, peguei 1 milhão na mão, vou construir uma casa da hora, vou comprar um carrão do ano, e aí já foi 350, 400, 500 mil. E aí? Daqui 1 ano o cara não tem mais capital nenhum. Então, se você não tem preparo para lidar com aquilo, você não consegue sustentar, por mais que caia no seu colo. Vamos pegar um exemplo inverso. Vamos lá para os Estados Unidos. Donald Trump. Quantas vezes esse cara já quebrou? É verdade. E ele continua lá, bilionário. Quebra quantas vezes foi e volta pro bilhão. O cara aprendeu a lidar. O termostato dele já está regulado para, pô, aconteça o que acontecer, ele volta para ele sobe. Até pegando o gancho aí do Donald Trump, eu li a biografia dele há muitos anos atrás, mas teve uma frase que me marcou dele, que ele estava lá passeando lá em alguma praça lá em Nova York e tal, com uma filha dele, nem lembro quantos filhos ele tem, mas tem várias filhas lá, né? Tem uma porrada de filho. E daí ele pegou e a menina falando, pediu alguma coisa lá, queria comprar algum brinquedo e tal. E tinha um mendigo assim dormindo ali, deitado na praça. Ele, ó, tá olhando? Sabe aquele mendigo? Tô na mesma situação que ele, com uma diferença. Provavelmente ele não tem um dólar no bolso, mas não tem $1 de dívida. Eu tenho bilhões em dívida. Assim, eu não tenho $1 no bolso, mas tô devendo bilhões. E a mentalidade do cara, não foi isso que derrubou, né? Isso daí foi muito ainda ele se tornar presidente e tudo mais. Ou seja, a mentalidade faz acontecer. Ele enxerga as coisas de uma forma que quase ninguém consegue enxergar, né? A experiência faz isso. É o tombo. É o tombo. O cara que nunca se machucou. A gente gosta muito em casa, eu, minha mulher e as crianças, hora de lazer, assim. Então, a gente vai assistir um filme e tal, mas algumas vezes no meio da semana, tipo, não tem tempo pra você assistir um filme inteiro. Aí o que a gente faz? Qual que é o lazer? A gente estoura uma pipoca e a gente gosta de assistir uma série, vocês vão conhecer, Eu, a Patroa e as Crianças. Os meus filhos adoram, minha mulher adora, e tem um episódio que o cara dá uma descuidada dos filhos e a mulher fica brava. E ele fala assim, calma, como é que eles vão saber o que é um hematoma se nunca tiver um? É verdade. É isso, cara. A vida do empreendedor é essa. É legal que você não precise levar o tombo, mas assim, normalmente você apanha antes de entender isso. O legal é você aprender com o exemplo do outro. Sim. Entendeu? Poxa, a gente pode sentar numa mesa dessa e trocar uma ideia, a gente fazia isso antes de começar, né? Que a gente vai trocar experiências e você vai me contar coisas que aconteceram com você e eu vou falar, cara, olha a história desse cara, o quanto eu posso aprender com a história desse cara. Olha quantos erros esse cara cometeu, que se eu prestei atenção no que ele falou, eu não preciso cometer um erro igual. Sim. O cara inteligente aprende com os próprios erros. O cara mais inteligente aprende com os erros dos outros. Mas o ser humano normalmente aprende mais com os próprios erros. Então, fiquei avaliando aqui enquanto você falava, você começou numa obra grande a empreender, né? Você já tinha um sócio ali, foi bem diferente da nossa história quando a gente começou, né? Sim, a gente tinha que bem pequenininho, pisando ali, não tivemos nenhum apoio externo, né? Então, assim, a gente realmente começou do zero e foi construindo, né? Você começou numa obra grande, teve um tombo maior, e aí eu queria saber como que foi esse processo de resiliência para voltar para onde você está, porque você falou bastante de mentalidade aqui, e também comentou um pouco sobre a geração, né? Que lá atrás a gente tinha uma cobrança diferente, e sempre a gente fala sobre isso, e que essa geração agora, um pouco mais jovem que nós, porque nós somos jovens ainda, você tem o quê? Você está com quanto? 29 anos, super jovem, mas a gente consegue ver essa diferença na juventude, né? A gente era um pouco mais, aguentava um pouquinho mais de porrada. Então eu queria saber qual que é a sua visão em relação a essa nova geração. Cria casca, né? A gente apanhava mais, criava casca, né? Vai ficando... Cara, o meu processo ele foi muito... Não foi fácil. Não vou dizer assim, ó, poxa, tomei uma paulada num dia, daí curti a fossa no outro, e no terceiro eu tava legal. Demorou, tanto que eu saí de São Paulo,
interior de São Paulo, voltei para Curitiba e ali eu literalmente recomecei, entendeu? Pô, acostumado com um prolabore mensal gigante e aí de repente eu me vejo de novo ganhando um salário mínimo. Sim. Eu me adaptei e comecei do zero. A primeira coisa foi entender que, cara, e uma das coisas mais importantes, porque eu uso isso hoje, eu uso todos os dias, o entendimento de que a estabilidade é uma mentira mal contada. A estabilidade não existe. Nós temos que ser inteligentes o bastante para criar os nossos próprios mecanismos de defesa, de certa forma. Hoje você vai estar muito bem com a tua empresa legal, faturando milhões e pô, vamos pegar lá, a gente falava disso mais cedo, pandemia. Tá tudo legal, economia girando, meu mercado bombando, faturando milhões, de repente, pá, do nada, estoura uma pandemia, para tudo. E aí? Então, meu primeiro passo foi entender que, cara, as coisas mudam. Tipo, a roda gira e gira numa velocidade absurda. E tá tudo bem. É isso. Tá tudo bem. Vamos pro próximo. Cara, meu principal pensamento, depois que eu botei as ideias em ordem, porque passa um momento que você quer botar fogo em tudo, né? Eu fiquei revoltado. Sim. Mas chegou um momento que eu comecei a entender que, cara, se dos 18, um período aí de praticamente 2 anos, sem experiência nenhuma, moleque, eu consegui criar um negócio dessa magnitude, o que eu posso fazer dos 20 até os 50? Sim. Agora eu tenho uma experiência que eu não tinha antes. Então foi muito realmente do aprendizado e de não desistir, entendeu? Saber que eu tinha consciência de que eu conseguiria fazer algo muito bom de novo, mas eu também tinha consciência de que não ia ser em 1 mês, em 2 meses e nem em 1 ano. O meu grande erro, talvez, nessa primeira quebra foi tentar sair do zero para algo muito grande num período muito curto. Não foi sustentável, não foi sólido. Construir algo que não estava sólido, primeira pancada na base, derrubou tudo. Beleza, vamos para frente. O que eu preciso revisar? Preciso revisar os meus relacionamentos? Relacionamento é muito importante. Quem são as pessoas que estão próximas de mim? Se o meu sócio fosse um cara, mesmo eu lá atrás, sem experiência, tinha uma mentalidade honesta. Sim. Isso é fundamental. Se o meu sócio fosse um cara que tivesse uma mentalidade estritamente igual à minha, talvez estivéssemos lá, arrebentando a boca do balão até agora. Então as pessoas que estão próximo da gente fazem toda a diferença. Tem que ter cuidado. É uma coisa que dói muito, porque às vezes a gente tem que tirar de perto da gente pessoas muito próximas e muito queridas. E você tem que, cara, vem cá, pô, me dá um abraço, te amo, mas você não pode estar no meu convívio todo dia. Vou ver você lá domingo, eu te visito e tal, a gente almoça junto, mas... Cara, é clichê, mas nós somos literalmente a média das 10 pessoas com quem a gente mais convive. Então, essa foi uma lição importante que eu trouxe, assim, entender que eu não tenho condições de construir nada sólido da noite para o dia e que a gente tem que selecionar com muito cuidado os nossos relacionamentos. Hugo, você falando isso, de fato é importante, que é algo que a gente conversou muito aí, que internamente nós estamos fazendo algumas reestruturações. E nós vimos isso, assim, tem pessoas que faz você chegar até certo ponto, mas não adianta você querer insistir na pessoa se ela não quer expandir a mentalidade dela. Uma pergunta que eu quero fazer aqui para você, Gu, até pegando o gancho aqui o que a Medina te falou sobre as gerações, você é um cara aí da área comercial, relacionamento, vendas e tudo mais. Eu lembro que lá atrás, quando eu contratava um vendedor aqui de curso e tal, eu lembro que nós fazíamos uma brincadeira lá, umas perguntas ali na introdução do novo colaborador para a equipe. E uma das frases que eu sempre falava, desejo que nesse início você tenha muita dificuldade. Porque se você não espanar no início, quando você chegar no topo da montanha, você vai estar mais preparado. Porque de fato, eu já vi pessoas que chegaram rápido, né? É o que a gente até brincava internamente. Tem o brilho do cometa, que ele já chega voando, atropelando, vendendo, tal. Mas quando o brilho apaga mesmo. A pessoa não consegue se reinventar.
enquanto já vi outras, até a grande maioria, que eu vejo que consegue se consolidar como líder, não chegaram já com os 2 pés no peito, batendo recorde de vendas e tudo mais, mas foram construindo, foram galgando. E assim, na sua visão, assim, o que você faz hoje assim, com as pessoas que trabalham com você? Qual que é a sua visão, estratégia, mentalidade para você buscar extrair o melhor ali do colaborador? Porque são pessoas diferentes, crenças diferentes, traumas diferentes, limitações diferentes, tudo diferente, né? Cada ser humano é único, né? Sim. Que você fala para um motiva, talvez por outro a mesma frase, no mesmo tom de voz você está desmotivando. Então, na tua essência aí, toda essa experiência que você tem, essa trajetória, qual a estratégia que você adota aí, metodologia para extrair o melhor aí do seu time? Cara, eu tenho muito a postura de líder treinador. Eu gosto muito de acompanhar o meu time de perto, mas eu tenho uma característica, acho que a primeira coisa é valores. E tá tudo bem se a pessoa não pensa muito parecido comigo. A única coisa, nós vamos ser amigos normalmente, nós vamos sair para tomar uma cerveja, tá tudo bem. Mas não pode compor o meu time. Meu time tem que ser composto não por pessoas iguais a mim, mas por pessoas que compartilham dos mesmos princípios. Certo. Porque senão a gente vai dar choque todo dia, não tem sentido. A empresa precisa ter sinergia. Mesmo assim, compartilhando dos mesmos princípios, as pessoas são muito diferentes uma da outra. Bem pra caramba. Eu treino muito meu time, eu acho que isso faz muito sentido, eu acompanho de perto, mas eu tenho uma característica minha. Eu não gosto de ninguém me perturbando a paciência. Então, assim, eu sou um profissional orientado para resultado. Se você me der uma missão, ela vai ser executada. O que eu combinar com você vai acontecer. Eu gosto que a minha imagem seja essa. Tipo, cara, se o Gustavo falou que não dá, não dá. Mas se ele falou que dá, fica tranquilo, vai acontecer. Ah, mas eu tô vendo. Cara, relaxa. Vai acontecer. É importante para mim que o que eu te prometer seja cumprido. Eu trabalho muito em linha com a minha equipe e aqui está uma grande situação. Eu treino muito, eu acompanho muito de perto até soltar. Depois, o meu time é orientado para resultado. Então é assim, é um modelo de gestão muito moderno. Vamos pensar, antigamente não existia isso, era 7h30, meio-dia, 1h15, 17h45. Eu não me preocupo hoje se o cara chegou às 9 da manhã, às 10 ou se ele nem chegou. O que interessa para mim? No final do dia, o relatório dele tem que vir entregando o que ele tinha para entregar. Porque empenho e desempenho são duas coisas muito diferentes uma da outra. E às vezes você tem um cara extremamente empenhado e você vai olhar no fim do mês e ele, já fazem 6 meses que ele não consegue entregar. E você tem um cara que aparentemente não pode ter emoção nessa hora, né? Tem que ser frio, dados. Aparentemente o cara não é tão empenhado, mas aí você vai olhar o resultado do cara, putz, tá entregando. A metodologia, na escola, a matemática me desanimava. Sabe por quê? Eu conseguia chegar no resultado. Rolava lá equação de segundo grau, tal, você tem uma metodologia para seguir em relação àquilo, certo? Tem lá as fórmulas e tal. E eu pirava, porque eu ia para a professora e eu falava, dá uma olhada. E ela falava, não, tá errado. Não, eu tenho certeza que tá certo. Não, tá errado. Mas por que tá errado? Não, porque você não seguiu a fórmula. Mas o resultado final não bateu? Bateu, mas você não seguiu a fórmula. E eu pirava com isso, eu não entendia por quê. Eu segui uma metodologia que foi mais simples para mim e eu consegui resolver o problema chegando no resultado que tinha que chegar. Mas não tá certo, você tinha que seguir a cartilha. Na escola, beleza, esse é o modelo que o Brasil decidiu adotar, tá legal. Eu não entrei pra política, não tenho condição de mudar isso ainda. Mas por que nos meus negócios eu preciso agir assim? Da Newcastle, você quer saber do resultado. Sim. O aluno aprendeu na velocidade que ele precisava aprender? Aprendeu. Você conseguiu triplicar as matrículas e o aluno tá recebendo ensino de qualidade? Tá. Então, meu irmão, se o vendedor seguir uma metodologia um pouco diferente, não vou brigar com ele, vou sentar com ele e entender o que ele fez para ver se dá para replicar. Pra multiplicar. Porque o que é bom, a gente multiplica. Então, assim,
eu treino muito, só que depois que eu solto, eu faço 2 acompanhamentos. Acompanhamento de dados, o que não tá legal a gente ajusta, e o que tá muito legal, vamos sentar junto e entender por que tá destoando da média. Porque esse cara pode colaborar com os outros. Então, cara, é muito de time. Tá? Eu acredito que... Por que eu consigo? Eu não. Por que o nosso time consegue fazer negócios funcionarem? Porque o time trabalha de forma consistente e de forma unida. Né? Realmente a gente monta times. E isso faz toda a diferença. Pessoas que compartilham dos mesmos princípios e mesmo pensando muito diferentes, a gente consegue integrar elas. Show de bola, Gu. É que falando assim de treinamento, aqui a gente faz muito treinamento. Legal. É bem difícil a gente... Na verdade, na marca, acho que tem um gerente só que a gente contratou formado, né, Gu? Assim, Sim. hoje. Então, assim, normalmente a gente pega a pessoa ali crua e vai lapidando, vai ensinando com a nossa essência, os nossos valores. E você falou várias vezes aqui sobre valores, dá pra ver que você gosta dessa questão de honestidade, de confiança. Qual seria o valor que para você, assim, indiscutivelmente, olha, se essa pessoa não tem esse valor, não cabe, que você não abre mão, que te define como ser humano? Sinceridade. Às vezes, você vai ter uma conversa com o chefe e aí você senta na mesa dele e você dá uma maquiada nos dados porque você tá com medo dele ficar bravo, dele te mandar embora, ou dele achar ruim, ou dele berrar porque ele é grosso. E aí você começa a entrar num campo muito perigoso, cara. Eu acho que a sinceridade é tudo. A gente pode sentar e ter uma puta de uma conversa difícil, mas se eu estiver falando a verdade, você vai continuar confiando em mim. Então, cara, eu errei nisso aqui, isso aqui não saiu como deveria. E não importa o que aconteça, se eu for sincero, eu tenho certeza que a gente vai dar as mãos e resolver juntos o problema. Ao contrário, se eu não for sincero, eu boto você e eu num outro problema, porque você vai começar a tomar decisões baseado numa coisa que você não sabe direito o que está acontecendo. Isso pode ser num contexto profissional, pode ser na sua casa, entendeu? Isso em qualquer contexto vale. Então, acho que a sinceridade é a base de tudo. Sinceridade vai fazer com que os relacionamentos funcionem bem, entendeu? Não estou dizendo que vai ser uma maravilha. Às vezes eu vou ser sincero e vou te falar uma coisa que incomoda demais. Mas é um princípio que eu aplico muito com o meu time, eu aplico na minha casa. Eu sou direto, reto e não me magoo. Então, meu time sabe disso, não tem frescura. Eu vou falar o que eu precisar falar, com respeito, mas sem muito frufru, sem muito filtro. Meu time sabe que se eu tiver que elogiar, eu rasgo e elogio mesmo. Se eu tiver que corrigir, eu corrijo mesmo. Se precisar ajustar o curso, ajusto mesmo. E tá tudo bem. E ao mesmo tempo eles têm liberdade de sempre que precisa trocar uma ideia comigo, seja sobre uma coisa delicada, seja sobre um problema, algo que aconteceu de errado, ou algo que eles acreditam que eu estou direcionando da forma errada, porque a gente não acerta sempre também. Sim, sim. Quantas e quantas vezes alguém da nossa equipe vai vir e vai falar pra gente, cara, isso, legal, você é o chefe, você manda, vou fazer como você quiser, mas e se a gente fizesse assim? Aí você olha e fala, cacete, eu não tinha pensado nisso. Olha que ideia. Estava direcionando errado. Então é isso, sinceridade. Uma frase que eu falo isso pro meu time porque eu gosto que eles gravem. Eu sou direto, reto e não me magoo. E quem caminha junto precisa ser parecido. Se tiver isso, a gente vai conseguir caminhar muito tranquilamente. A gente ensina qualquer coisa. Vocês têm esse perfil de treinamento. Eu falo muito que tem 2 coisas que não tem como ensinar. Caráter e vontade. Se a pessoa vem com os 2, o resto, cara, competência técnica, a gente ensina. E é até melhor que a gente ensine, porque a gente treina profissionais sem vício, que trabalham do nosso jeito, no nosso ritmo, que entende o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Às vezes vem alguém de fora muito pronto, ou às vezes eu que já transitei entre muitas empresas, saí daqui, fui dar uma consultoria de lá, e às vezes você chega num lugar que tem um cara que tá lá que acha que tá super pronto, que acha que o jeito que ele faz é perfeito, que tá lindo, e esse cara veio de fora e quer mudar um negócio que eu faço há 30 anos. Aí você olha e fala, cara, mas se você faz há 30 anos, você tá vendo que a empresa não tá indo legal? Será que já deu pra você perceber que tinha que ter mudado? Sim, e cria essa resistência em inovações. O cara não quer mudar, porque a mudança gera desconforto, a mudança incomoda. Mas e aí? Quando a gente treina, a gente não tem esse problema. Ele não é tão latente. Você vai ensinar, você vai botar os teus valores, você vai... eu prefiro
trabalho com muitos profissionais bons hoje que vieram prontos de fora e que me ajudaram a lapidar modelos de negócio. Mas eu gosto muito de trazer pessoas cruas e treinar, porque acho que isso faz muito sentido. E você... Vai, fala sério. Vocês discordem de mim se vocês realmente discordarem, mas olha só. Não é muito gostoso quando você pega alguém cru, que veio do nada, lá, o estagiário, você começa a lapidar esse cara, e daqui a pouco ele é gerente de uma unidade, Sim. batendo recorde de vendas, com a unidade fazendo ações diferentes que nenhuma outra faz, ele está sendo exemplo para os outros. Você fala, cara, era aquele moleque que estava lá no estágio, e ninguém dava nada para ele, e o cara, caráter e vontade, o cara explodiu. É verdade, Hugo, você falando isso, hoje a Newcastle nós estamos com 10 unidades aqui na região de Campinas, e os franqueados iniciaram como funcionário. Uma coisa que eu vi, que é algo que eu acredito comigo, o caráter de um time você vê nas derrotas, nas adversidades. E a pandemia, a gente estava falando aqui em off, foi um período de fato muito turbulento. Afetou a nossa empresa, a gente tinha que se reinventar. Eu estava mais na gestão, a Medina ali na área comercial. Mas algo que eu vi, essa galera que estavam na liderança, mas que começaram no cargo mais baixo e foram desenvolvendo, mesmo com todo esse cenário de caos, crise, até um ambiente de desmotivação, mas foi a galera que foi mais resiliente, porque eles olhavam para trás, eles viam que a Newcastle era parte da vida deles ali, porque eles tinham percorrido essa estrada. Pô, comecei nessa empresa há tantos anos atrás. Então, assim, para alguns ali despertou até mais essa vontade de lutar, de lealdade, amor à bandeira, que hoje em dia é até difícil de ver. Mas eu vi isso com algumas pessoas aqui na pandemia, e era que é algo que fortalece, assim, olhar para o lado e, pô, estamos tomando porrada pra caramba, mas vamos seguir aí. Vamos tomar mais um pouco de porrada aí, tá tudo bem. De mãos dadas e vamos embora. E vamos embora. Fortalece. Moralmente, você olha pro lado assim, Sim. olhava pro lado e tinha essa mulher espetacular e fortalece. Igor, a gente tá chegando na reta final desse episódio, tá? Mas eu gostaria muito que você voltasse. Eu vi que a gente vive aí o mesmo universo e foi muito legal aqui o bate-papo com você, os insights que você trouxe, a sua trajetória, os altos e baixos, você esse cara aí líder que inspira pessoas, que constrói resultados, né? A gente sempre pede para todo convidado deixar uma mensagem final aí, Igor, para quem está nos ouvindo. Que mensagem que você deixaria aqui para as pessoas? Algo que está no seu coração, que você acredita, que você carrega aí dentro de você, Gu. Pô, legal. Cara, primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade. É maravilhoso estar aqui e convidem. Estarei aqui sempre que vocês quiserem. Eu adorei. A estrutura de vocês é maravilhosa. Estará na nossa imersão também ano que vem, hein, Gu? Com certeza. Pode contar comigo. Obrigado, tá, de coração. Foi um prazer conhecer vocês, estar aqui com vocês. Uma mensagem que eu deixaria, cara, eu gosto muito de uma frase, Winston Churchill, ele fala assim, se você estiver atravessando o inferno, não pare. Nem sempre nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, o momento mais legal. Aliás, normalmente, os baixos são bem mais longos do que os altos. Mas mantenha a resiliência, não desista dos teus sonhos, porque tudo que é bom e que realmente vai fazer a diferença para a sua vida vem com o tempo, vem com o esforço. Se você conquistou com esforço, vai ser sustentável. Tudo que vem com esforço é bom. O trabalho dignifica. Isso aí, Gu. Top demais. Sensacional. Gu, gratidão aí, de verdade. Bem-vindo. Tem que vir mais aqui, falar bem, tem que contar Fala mais. bem, A gente fica aqui ouvindo você articulado. e você vai entendendo, porque a gente se vê nessa situação, né? Muitas Sim. coisas que você compartilhou. Teria mais perguntas aqui para fazer, para conhecer ainda mais o Gustavo. Deu para perceber que você é um cara super família também. Demais. Então a gente, né, sempre fala sobre isso, sobre esses valores. Então foi muito bom ter você aqui hoje. E participe da imersão, que tenho certeza que você vai gostar. E vai trazer valor, né, para os nossos colaboradores também. Tá lá, com certeza.
Obrigado. Valeu, Gu. Tamo junto, então.